No Acre são 6 horas e 57 minutos. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 11 de setembro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está chegando agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net e fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o deputado estadual Genilson Leite, do PSB, ele que também é primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Não basta ser deputado, tem que ser primeiro vice-presidente. E aconteceu um episódio desse de ontem, deputado. Já vamos direto ao ponto. Quem agrediu quem? Bom dia. Tião, primeiro destacar que foi um ato lamentável. Nós já sabemos que todo mundo em Rio Branco tem conhecimento do estilo de gestão que se instalou na Secretaria Estadual de Saúde, que é a gestão da imposição. Pessoas, servidores que precisam de um tratamento diferenciado, com carinho, com amor, com respeito, vêm repetidas vezes sendo tratado com truculência, na base da imposição. Um comando de gestão que não conversa com o servidor e que as narrativas que a gente acaba tendo nos últimos tempos é só de imposição e de falta de respeito. E ontem foi o ápice disso. Nós chegamos na CESAC. O que vocês foram fazer na CESAC mesmo? O movimento grevista foi até a CESAC convidar os servidores da CESAC para poder fazer parte da greve. Quando nos adentramos na CESAC, eu procurei o porta-voz ali da secretaria, que quem estava lá era o Altino. Disse: Altino, chama a secretária, convida a secretária para receber o movimento grevista, para a gente iniciar um diálogo. Ele disse: não, o subsecretário, que é um coronel, está aí. E eu disse: quem é? Ele disse: ele está no meio da greve. E aí, como ninguém conhecia, ele estava lá no meio da greve. E aí eu pedi para um policial que tinha lá, que é o Lousano, para me mostrar quem era, para mim fazer essa interlocução. Agora eu vou lhe interromper. Essa confusão pode ter se dado porque parece que ninguém conhecia ninguém. O senhor não conhecia o subsecretário e parece que o subsecretário também não conhecia o senhor como deputado. Não sei se ele não me conhecia. Eu não conhecia ele. Então, o policial me levou até ele e quando eu cheguei, eu abordei e disse: olha, subsecretário, o senhor não poderia receber o comando de greve? Aí ele apontou o dedo no meu rosto e ficou fazendo assim: nós não vamos receber esses vagabundos, porque se quisessem conversar, tinham conversado ontem e não tinham deflagrado a greve. Eu disse: baixe o dedo e respeite. Respeite os servidores de saúde. E fiquei falando isso repetidas vezes. Respeite os servidores de saúde. E ele: respeite o quê? Foi quando ele me deu ordem de prisão, chamou o policial para me prender. Então ele não lhe conhecia, deputado? E pegou no meu ombro, o vídeo mostra claramente. Pegou no meu ombro e me puxou para tentar me prender. Eu fui, empurrei ele, e o pessoal da saúde chegou no meio. Então, assim, foi um fato lamentável. Agora, o que eu lamento mesmo, Tião, para além disso, de ele ter chamado os servidores da saúde de vagabundo, foi a nota que saiu ontem do governo do Estado, do governo Gladys Cameli, que chancelou este comportamento agressivo. Quando o governo emite uma nota daquela, tentando caracterizar a greve como um movimento político de incitação, ele está chancelando o comportamento da truculência e está chancelando o que o secretário dele fez, que chamou os servidores da saúde de vagabundos. Agora eu vou pedir para o senhor permanecer aqui e pedir para o pessoal da produção colocar novamente o vídeo, porque eu faço questão de ler na íntegra a nota emitida pelo governo do Estado, da qual o deputado Genilson Leite está dizendo aqui que o governo chancelou a atitude, a ação do secretário adjunto de saúde. O que diz a nota do governo? O governo do Estado do Acre vem a público repudiar ampla, geral e irrestritamente a inclusão do movimento político partidário nas supostas manifestações do Sindicato dos Servidores da Saúde, o Sintesac, na manhã desta terça-feira, no caso era ontem, durante a qual ações oportunistas destoam do movimento legítimo proposto pelos representantes de classes.
repudia ainda a agressão verbal, física, visivelmente induzida pelo deputado estadual Genilson Leite. Eles colocaram aqui PCdoB, mas é PSB. Contra o diretor da CESACRE, Jorge Fernando Rezende. O referido parlamentar sequer participou dos diálogos entre governo e a classe da saúde pública do Acre, transformando assim o tema em pautas politiqueiras que buscam atender tão somente seus interesses escuros. A depredação do patrimônio público, diante da invasão desnecessária da sede da CESACRE, foi legitimamente registrada pelo sistema de segurança. As imagens estão sendo colocadas à disposição da polícia para as devidas apurações e serão entregues aos órgãos judiciais responsáveis. Desde que assumiu o governo do estado em janeiro desse ano, o governador Gladson Cameli tem se pautado pelos diálogos constantes e a valorização dos servidores públicos, inclusive pagando dívidas com funcionalismo público herdadas da gestão anterior, sempre se colocando à disposição para uma relação de respeito e compromisso contínuo entre a administração estadual e as categorias profissionais. Por fim, o governo do estado continuará trabalhando para cumprir o propósito de alcançar melhorias para a população da saúde pública, garantindo dignidade, respeito, compromisso com a sociedade acreana. Alisson Bisteni, secretário de Estado de Relações e Políticas Institucionais. É essa nota a qual o senhor se refere? Exato. Eu tinha o governador Gladson, Tião, e eu sempre falo isso, apesar de ser um deputado de oposição, eu tinha um governador Gladson no outro nível. Como um cara do bem, uma pessoa pacífica e uma pessoa que não avaliza atos covardes como esses, né? E o que nós vimos acontecer ontem e o que foi proferido pelo seu secretário de chamar os servidores de saúde de vagabundos, e algo que não é um caso isolado, porque a secretária lá atrás, a secretária do governador Gladson, lá atrás já tinha dito que apenas 80% dos servidores, apenas 20% dos servidores da saúde trabalham. Os outros 80% não fazem nada. Mais uma ofensa. Mais uma ofensa. E mesmo assim, o governador Gladson continua avalizando isso. E é triste de ver também o que a nota traz, querendo tirar a nossa participação histórica da luta do trabalhador em saúde. Nós sempre tivemos ao lado dos servidores da saúde. No governo passado, eu tive que romper com o governo, me posicionando favorável aos servidores da saúde. O senhor ficou contra um governo que o senhor fazia base? Eu fazia parte do governo anterior, né? Mas entendia que o mandato que nós tínhamos e temos era para defender o servidor e não o governo. E foi quando teve aquele episódio do ProSaúde que nós rompemos, foi quando houve a tentativa de terceirizar a saúde, sobretudo o pronto-socorro, que nós votamos contra e rompemos, né? Então, eles agora estão querendo dar uma nova caracterização. Eles dizem que o senhor sequer participou das negociações. A gente sempre participou das conversas políticas relacionadas aos sindicatos e relacionadas ao interesse do servidor. Agora, o que ocorre? É claro que esse novo governo, por me considerar um deputado de oposição, vai evitar e vai costurar a minha ausência nessas discussões, apesar de que os sindicatos sempre me convidam. Agora o governo certamente vai tratar de me alijar, o que, né, eles colocam nessa nota como algo que eu não participo. Eu sempre participei, né? Agora eles estão querendo caracterizar algo que não existe, me tirar, né, a minha trajetória histórica de defesa dos servidores da saúde, né, diante desse fato. Mas eu acho lamentável, né? Eu acho lamentável porque o governo prometeu muitas coisas para os servidores da saúde, né? Por exemplo, dessas promessas que o senhor fala, fale de uma aí. Tião, quando eu andava nas eleições, né, e pedia voto para os servidores da saúde, eu dizia, amigos, vote no Marcos Alexandre. Ele dizia, não, nós não queremos mais o PT, nós vamos mudar, nós queremos o Gladson. A maior parte, 90% dos servidores da saúde votou no Gladson. Então o atual governo teve um apoio maciço, pode dizer assim, da saúde. E o que o Gladson prometeu? O Gladson prometeu resolver o problema do ProSaúde, disse, eu quero 3 meses para resolver o problema do ProSaúde. Está se arrastando. Prometeu a etapa alimentação, prometeu o plano de carreira e salário. Por que essa turma... O próprio presidente do Sindicato da Saúde, o Adailton, era linha de frente, né? E hoje eu tenho certeza que ele está arrependido. Por quê? Porque a palavra do governador não está sendo honrada, né?
E para além disso, Tião, além de não estar fazendo o que prometeu que ia fazer, olha só, podendo colocar uma gestão diferenciada de acolhimento, de diálogo, de conversa, de respeito, coloca uma gestão que trata... A secretária disse que apenas 20% dos servidores da saúde trabalham. O subsecretário chama todos de vagabundo. O governo, em seguida, emite uma nota defendendo essa postura. O que o governador Gladys Cambelir quer para a saúde? Agora, o que chama a atenção, deputado, é que não só os servidores da saúde foram desrespeitados, mas a Assembleia Legislativa em si. O senhor é deputado, é primeiro vice-presidente da casa. Outro fato que me chamou a atenção é que foi emitida nota de repúdio do Conselho Regional de Medicina, se manifestando e sendo solidário ao senhor, e também da diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre. O senhor, representante da Assembleia Legislativa, vice-presidente daquela casa, não tem, pelo menos eu não vi, e até peço perdão se já tiver sido emitida, uma nota sequer do presidente da Assembleia se manifestando, pelo menos ficando a seu favor, porque o senhor representava a casa naquele momento. Eu primeiro agradeço aqui ao Conselho Regional de Medicina, muito obrigado pela solidariedade e também por entender o papel histórico que nós sempre desenvolvemos nessa luta da saúde, o Sindicato Médico também. Eu estou aguardando que a presidência da Assembleia Legislativa faça isso, eu não vou fazer, né? Eu sou vice-presidente, mas eu não vou fazer, né? O presidente Nicolau é uma pessoa que tem o nosso respeito, tem a nossa lealdade ali como um parceiro de mesa. Eu acho que, independente de interesses políticos, né, por eu ser um deputado de oposição, a casa precisa ser honrada. A Assembleia Legislativa é um poder e não pode ser desrespeitada por qualquer um, né? E a maneira como o governo do Estado vem se reportando em relação aos servidores da saúde e a própria Assembleia Legislativa, pactua uma coisa e depois muda, né? A própria questão dos vetos aí, né, que se transformou num problema grande para o governador. Acho que o nosso presidente precisa emitir essa nota de solidariedade, né, diante de um ato tão covarde, tão desrespeitoso. Eu vou ficar aguardando, não vou pedir, né, eu acho que essas coisas têm que ser automáticas, né, precisa ser uma coisa de poder para poder, eu não vou pedir. Mas eu quero dizer que já estou muito honrado e muito satisfeito com a nota do CRM, com a nota dos sindicatos, Sindicato da Saúde, Sindicato dos Enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos condutores de ambulância, Sindicato também da enfermagem, o CRM. Então, eu estou muito satisfeito com a categoria que está enxergando o nosso papel nessa luta. Ontem também teve uma grande manifestação nas redes sociais, acredito eu, e alguns eu tenho certeza disso, a maioria servidores do Estado, que fizeram lá uma manifestação, #somos todos coronéis. O senhor chegou a ver? Não, não vi. Então não vou perguntar daquilo que o senhor não viu. Outra coisa, o que o senhor espera disso tudo? Olha, primeiro que eu destaco, né, que é lamentável que o atual governo trate a saúde dessa maneira, os servidores da saúde dessa maneira. Eu espero que o governador Gladys Cambelir, que apesar de estar na Alemanha, num momento como esse, né, possa emitir uma nota verdadeira, né, porque ele está lá, mas não está isolado, as redes sociais estão aí para informá-lo do que está acontecendo, que se reporte aos servidores de saúde, peça desculpa aos servidores de saúde, né, e tome providência com a truculência que a CESACRE vem tratando os nossos servidores. Algo que eu considero lamentável, né, e que para um governo que prometeu o céu para os servidores de saúde, né, está entregando uma outra realidade. Você chega nas unidades de saúde no interior do estado, até agora, uma gestão que deve cumprir dois papéis, um papel técnico e um papel político. Quando eu falo político, não é político partidário, eu falo política de acolhimento, de respeito, de diálogo. Tecnicamente, está faltando remédio, está faltando material médico hospitalar e está faltando recursos humanos nos hospitais do interior do estado do Acre. Então, tecnicamente, não estão fazendo o que deveria. E, politicamente, estão tratando os servidores como vagabundo. Que gestão é essa? O que nós devemos esperar mais de uma gestão como essa? Se não está fazendo a parte técnica e nem a parte política, digamos, do diálogo, do respeito, da relação, o que nós devemos esperar de uma gestão como essa? Nada, né? Então, é um governo que prometeu
muitas coisas e não está entregando Quando nada. o senhor esteve aqui no início do ano, logo após a eleição do governador Gladson Camelim, o senhor disse que apesar de estar fazendo oposição ao governo, o senhor iria dar aí um prazo, um período de um ano para que o governo se organizasse e colocasse tudo no eixo. Esse fato que aconteceu ontem mudará seu posicionamento a partir de agora na Assembleia Legislativa? Não, de forma nenhuma, Tião. Eu falei 6 meses. E se você for observar e pegar as notas taquigráficas na Assembleia Legislativa, o nosso papel como deputado de oposição sempre foi um papel de mediação. Nós em nenhum momento deixamos de ajudar o governo nas suas ações voltadas para a saúde. O meu compromisso é com o povo. Se esse governo não cumprir com o que se propõe um governo, quem vai sofrer é a população. Então não vai ser por esse fato que eu vou mudar minha postura de compromisso com o povo, né? Nem com o governo, porque eu sou de oposição. Não sou um deputado do ódio, da raiva, não vou fazer uma oposição dura para inviabilizar o governo. Agora, eu lamento que um governador que eu tinha em outra linha, porque eu considero o Gladson um cara do bem, sempre disse isso, se posicione diante de um fato desse, de um gestor seu que chama os servidores de saúde de vagabundos, né? E de uma secretária que diz que apenas 20% trabalha, ele emite uma nota querendo descaracterizar esse fato e transformar isso como se fosse uma incitação. Mas o senhor mesmo acabou de falar que o governador está na Alemanha e quem assina a nota é o secretário Alisson Bisteni. O secretário Alisson Bisteni é só um porta-voz, Tião. Um governo precisa, né, ter um comando. E um governador que não sabe o que está acontecendo, e eu tenho certeza que ele sabe, né, está na Alemanha, mas as redes sociais talvez esteja até me assistindo neste momento, né, não dá para deixar o seu governo cada um puxar para um lado. Um governo que tem comando, que tem respeito e que considera as pessoas, sobretudo diante de um fato tão grave como esse, não poderia deixar uma nota daquela de chancelamento, né, de que os servidores da saúde são vagabundos sair, porque a nota diz isso, né? Não diz outra coisa, não pede desculpa aos servidores, porque o coronel aí, né, que no meu ponto de vista é só um detalhe nessa história toda, acabou confessando o que disse mesmo. Então, disse numa nota que acho que chamou mesmo, né? Agora, o governo, depois disso tudo, emite uma nota sem pedir desculpa aos servidores da saúde e tenta descaracterizar o caso, né, jogando para o aspecto político, como se ele fosse um elemento que veio, né, o governador veio do espaço, entendeu? Como se ele não fosse um instrumento partidário, político, né, como se a política, tentando negar a política. Ele que foi eleito por um partido, que tem uma atuação política, faz uma nota tentando negar a política. Então, eu lamento, como eu disse, eu tinha o Gladson no outro nível, como um cara boa onda, boa praça, de boas relações, né, sorridente, um cara do bem, mas está revelando que o seu governo está recheado de truculência. E quando ele avaliza um posicionamento como esse, ele está demonstrando que, apesar daquele aspecto, daquela imagem que ele vende, o que ele faz é isso mesmo. Deputado, é natural que o comandante, né, defenda os seus comandados. Agora, vou lhe perguntar de uma outra forma. Caso o seu comandante maior, no caso a Assembleia Legislativa, a presidência daquela casa, não se manifeste, não declare nenhum apoio ao senhor, como é que o senhor se sentirá? Olha, eu seguirei a minha vida normalmente, porque eu sei que eu sou um deputado de oposição. Ao final, o presidente da Assembleia é do partido, do próprio governador. E é cunhado do governador. E eu não diminuirei em nada o meu autoestima, porque eu sei que eu estou fazendo o meu papel. De antemão, eu já agradeço, né, o posicionamento dos deputados do nosso campo ali, deputado Calegari, que fez uma nota já se posicionando, né, inclusive pediu a assinatura dos outros, deputado Edivaldo Magalhães, deputado Roberto Duarte, Jonas Lima, deputado Daniel Zen, né? Eu fico muito satisfeito, né, e contemplado já em nome da Assembleia Legislativa com os posicionamentos desses deputados, né? O deputado Neném também subiu na tribuna e fez apesar de ser um deputado da base do governo, e fez uma fala. A deputada doutora Juliana também fez uma fala, a deputada Maria Antônia também fez uma fala. Então, eu não vou me sentir
diminuído em nada. Eu sei que o que aconteceu ontem ali são coisas que envolvem, né, a política e talvez o fato de a presidência da Assembleia não soltar uma nota tenha relação com isso, mas eu considero lamentável. Eu considero lamentável porque nós estamos falando de poderes, e poderes precisam ser respeitados e tratados, né, com uma certa fineza. A luta continua? A luta segue. Daqui a pouco nós vamos estar lá no pronto-socorro, né? A greve segue e o meu objetivo é mediar, né, para que a gente possa sair dessa greve o mais rápido possível. Eu acho que uma greve não ajuda ninguém. Uma greve só prejudica. Uma greve vai aumentar as dificuldades de atendimento, de atenção a quem de fato precisa, que são as pessoas. Então, eu vou estar ali dentro da greve buscando mediar uma saída. Aí eu penso que até esse momento o governo não apresentou de concreto nada, nenhuma proposta. Precisa apresentar uma proposta. Na hora que apresentar alguma proposta, eu penso que o movimento grevista vai avaliar com muito carinho, porque ninguém quer estar no sol quente, ninguém quer sair da sua casa para ficar andando na rua, ninguém quer sair da sua casa para ficar, né, enfrentando situações constrangedoras como aquele sendo chamado de vagabundo. Ninguém quer fazer isso, mas é digamos assim, uma tradição, e essa tradição precisa ser respeitada, e o governo atual, que prometeu tanto para a saúde, precisa dar uma resposta. 7h19. Eu conversei aqui com o deputado estadual Genilson Leite, do PSB, que também é primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Deputado, obrigado por sua vinda e sucesso. Obrigado, Tião. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e já voltamos com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Não sai daí.